O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes a tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar um instante. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse 29º domingo do tempo comum, e vendo aqui o 29º domingo do tempo comum, a gente já vislumbra o tempo do advento, que está bem próximo, daqui 5 semanas, 4, 5 semanas, já começa o tempo do advento, a festa de Cristo Rei, e depois vamos iniciar o tempo do advento em preparação para o Natal, ou seja, o Natal já está às portas, né? Graças a Deus a gente pode estar celebrando. Então, o evangelho do dia de hoje, assim quase no finalzinho, por causa de toda essa discussão que foi gerada, né? Que foi até mesmo acalorada entre os apóstolos, entre os 12, porque Tiago e João vão pedir para Jesus, né, que um sente à esquerda e outro à direita, né? Claro que Jesus chama a atenção deles, antes de mais nada está dizendo: vocês não sabem o que estão pedindo, né? Vocês não sabem o que estão pedindo. E depois Jesus complementa: não cabe a mim, né, conceder nem a lugar, nem à minha direita, nem à minha esquerda. E esses lugares estão reservados, né? Mas, diante dessa discussão, e os outros 10, e é muito interessante, se eu não me engano, naquele livrinho que muitos de vocês têm, Igreja em Oração, tem uma reflexão bastante interessante sobre, eu acho que é lá mesmo que vai dizer que os outros 10 discípulos ficaram indignados com os 2, porque também eles queriam também, ficaram com inveja, né? Ficou com inveja, porque os outros 2, Tiago e João, tiveram a coragem de pedir para Jesus: nós somos 2 irmãos, né? Então um senta à sua esquerda e outro à sua direita e fica tudo certo, nós estamos lá do seu ladinho. Os outros ficam indignados porque também queriam este lugar, né? Queriam também fazer esse pedido, mas não tiveram coragem
com os outros dois. Então, vai gerar esta confusão entre os 12, né? Entre os 12. É aqui que está a questão, porque os 12 que é a imagem da igreja, é os 12 apóstolos, são aqueles que Jesus escolheu para ficar bem perto deles. Os 12 apóstolos, vocês entenderem a gravidade da coisa, coloca aí entre aspas, né? Os 12 apóstolos para nós hoje, sabe quem é? É os bispos, né? Nem nós padres são, é os bispos. O bispo é a imagem do apóstolo, é o sucessor dos apóstolos. Então, ou seja, eram os 12 que estava existindo esse acaloramento, essa discussão. Ou seja, eram pessoas próximas de Jesus que ele chamou porque ele quis chamar para ficar mais perto dele, para continuar a sua obra. Ou seja, são pessoas que Jesus quis para ficar bem pertinho dele, para continuar a obra da sua igreja. No entanto, né, foi a Pedro que o Senhor deu o governo da igreja, e Pedro também está no meio da discussão, sem sombra de dúvida. Pedro também queria o lugar, à direita e à esquerda. Tá, o que eu quero dizer, não gerou essa confusão, e Jesus vai ensiná-los, porque se vocês sabem assim, que toda discussão, toda polêmica gerada, né, que envolvia Jesus aproveitava essa polêmica gerada, essa confusão, esse contratempo, seja lá o que for, né? Porque vocês sabem, onde que tem ser humano, onde tem eu e você, tem rolo, não é? Qualquer lugar, na igreja, na família, que tem eu, que tem você, tem rolo, tem confusão, porque nós somos mestres em confusão, sem sombra de dúvida, né? Então, o que aconteceu? Né? E Jesus, ele vai chamar a atenção, assim, vai aproveitar essa discussão e vai ensinar. Olha só onde que vai o ensinamento de Jesus, né? Primeiro, Jesus faz uma comparação. Olha, vós sabeis que os chefes das nações as oprimem. Quer dizer, oprimem porque são chefe, porque manda. Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, e os grandes a tiranizam, ou seja, exploram, né? Estão em primeiro lugar, né? E pelo fato que está chefiando, que está governando, oprimem e as tiranizam, exploram, porque está massacrando, né? Ou seja, está ocupando assim, um lugar de destaque, né? Um lugar de governo, ou seja lá como for, de poder, né? Do poder do mando, de tiranizar, de oprimir. E Jesus vai dizer, mas entre vós não deve ser assim, porque a dinâmica do reino de Deus é outra coisa. Porque a dinâmica do reino de Deus, né, é a dinâmica, né, usando essa palavra aqui, dinâmica, é a dinâmica de amar e ser amado. E a gente nunca pode esquecer isso. O reino de Deus consiste em amar, ou seja, entre vós não deve ser assim, porque a dinâmica do reino de Deus é amar. E à medida que eu amo, eu também sou amado, porque é reciprocidade, não é? Mas entre vós não deve ser assim. E ele mostra como que deve ser, porque ele mesmo é assim. Porque o nosso modelo eficaz, né, é o próprio Senhor, é o próprio reino, que é o próprio Jesus, né? Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser, olha só a dinâmica do reino, a dinâmica de Jesus, a proposta de Jesus, que é o nosso modelo, que é o nosso céu, que é o próprio reino, né? Quem quiser ser grande, né? Quem quiser ser grande, seja servo, né? E quem quiser ser o primeiro, como pedia Tiago e João, esquerda e direita, né?
quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. E é tão interessante que Marcos aqui usa o termo escravo, né? Porque escravo faz tudo sem receber nada, né? Sobretudo aqui dentro do contexto do bíblico. Escravo é aquele que faz tudo pelo seu senhor, né? Nem patrão, é senhor, né? Faz tudo pelo seu senhor e não recebe nada e faz direitinho, né? Porque é escravo, né? Então, por isso que o evangelista Marcos usa o termo escravo, não para diminuir, mas para mostrar o que significa, né? Porque o escravo não espera nada em troca, porque é escravo, né? Então, por isso que Marcos aqui usa o termo escravo, né? Quem quiser seja o primeiro, e olha que interessante, né? Seja o escravo de todos. Ou seja, de todos, não só de Jesus, mas de todos, né? Porque é próprio do amor, né? É próprio do reino, é próprio de amar e ser amado, doar-se, sem esperar nada em troca. Porque quem ama não espera nada em troca, porque simplesmente ama, não importa se vai ter retorno ou não, simplesmente ama, né? Já pensou se Jesus fosse esperar algo em troca de nós? Estava enrolado, né? Mas não, ele continua amando do mesmo jeitinho, ou seja, eternamente, né? Mas quem quiser ser o grande, seja o vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. E conclui, por isso que Jesus é o nosso modelo, porque o Filho do Homem, ou seja, Jesus, que está ensinando os apóstolos, aproveitando a polêmica, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate para muitos, né? Então, por isso que ser grande no reino de Deus, sentar à direita, à esquerda, significa amar como o Mestre, né? E é interessante, e ontem na missa nas graças, eu partilhava algo que veio muito fundo no meu coração, né? Veja, a questão, os apóstolos aqui, Pedro, Tiago e João, sendo advertido por Jesus, vocês não sabem o que está pedindo, à direita, à esquerda, porque os dois e também os outros 10 também não entenderam, né, o que significa estar à direita e à esquerda, né? Porque eles queriam um lugar de destaque, né? Direita e esquerda, ou melhor, para mim aqui é esquerda e direita, não é? Mas só que qual é então o lugar nosso? Porque Jesus está dizendo que não cabe a mim, né? Vocês não sabem o que estão pedindo, mas enfim, qual é o nosso lugar, né, no reino? É a esquerda e a direita, como o Tiago e João queria, e os outros 10 também? Não. O lugar, né? O lugar no reino, o nosso lugar no reino de Deus, né, é na presença de Deus, único. Como se existisse só eu no mundo, existisse só você no mundo. Ou seja, o meu lugar não é nem na direita nem na esquerda, né? Mas o meu lugar é na presença de Deus. Ou seja, no meio de Deus, no meio da sua intimidade. Porque Jesus, o sumo sacerdote, como fala aqui a segunda leitura, né? O sumo sacerdote, que é Jesus, que a palavra de Deus eterna, a palavra que se fez carne, que se fez um de nós, e tudo igual a nós, menos no pecado, né? Menos no pecado, né? Jesus, o sumo sacerdote, né, assumiu a nossa condição humana, está ali, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ou seja, o nosso lugar no reino de Deus, no centro de Deus, vamos dizer assim, no centro do amor de Deus, é o nosso lugar na pessoa de Jesus Cristo.
porque assumiu a nossa condição, né? Assumiu a condição humana. Então, o nosso lugar nem é esquerda nem direita, como queriam eles aqui, né? Porque não é lugar geográfico de governo, mas é na presença, porque a nossa existência, eu já falei isso várias vezes, acho que não vou cansar de falar isso, e nem devo cansar, né? Que a nossa existência, o meu existir é um querer de Deus, é um projeto de Deus realizado, Ele quer que eu exista, pronto. Então a minha existência, a nossa existência sai de Deus, é um desejo de Deus que se tornou realidade. Olha só que bonito. Então, a minha existência saiu, deixa eu usar uma palavra difícil aqui, do âmago, lá do profundo de Deus. Então qual é o nosso lugar? A esquerda, a direita? Não é pouco. O nosso lugar é justamente na presença de Deus, ali. Né? E Jesus, como sumo sacerdote, ele mostra com muita clareza isso, porque é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Né? Só para vocês entenderem, aqui é porque a segunda leitura, a carta aos Hebreus, é bem curtinha, 3 versículos, olha só para concluir, retomando de novo a leitura. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, né? Único, que entrou no céu, ou seja, o ser humano, o novo Adão, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, a palavra eterna do Pai. Por isso, olha só a chamada, né? Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Então, qual é a fé que professamos? É Jesus, a palavra eterna do Pai, se fez um de nós, permaneceu no meio de nós, deu a sua vida e nos salvou, garantindo-nos a salvação. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, ou seja, o Senhor, né, que está ali, que assumiu a condição humana, o novo Adão. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, porque Ele é o único que pode salvar, é o único que pode perdoar. Pois Ele, aqui que vem, pois Ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda confiança. Por isso cada Eucaristia é isso aqui, é este convite, né? Aproximemo-nos então com toda confiança do trono da graça, ou seja, da presença de Deus, do nosso lugar. Quer dizer, o nosso lugar é justamente diante do trono da graça, né? Para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no tempo oportuno. E toda a nossa existência é o tempo oportuno, né? É o tempo de Deus na nossa vida. Tudo ok? Entenderam? Então tá. Muito bem. Creio em Deus Pai,